a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na RA, que é uma outra versão, diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo mais. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, e nós submetemos a Ti essa palavra agora, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. Nós cremos que há algo no Teu coração para ser transmitido para nós agora, e nós queremos crer, Pai, que a nossa alma, que a nossa mente, que o nosso coração nesse momento é uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Fala conosco agora, Pai, nos livra de toda e qualquer distração, de todo e qualquer pensamento que nos afaste de Ti, Pai, mas nos leva agora cativos ao Teu Espírito Santo agora, para ouvirmos Tua palavra, Tua voz, Pai, que nós possamos sair daqui transformados, cheios com a Tua vida, com a Tua verdade, com a Tua justiça, que possamos sair daqui parecidos com Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é um texto bem conhecido, você já deve ter ouvido isso aí em algum adesivo de carro por aí, em alguma casa, né? O versículo 17 é muito famoso. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo, ele resume a essência do que eu creio que é o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho, as boas novas, fala de transformação, amém, queridos? Nós cremos que Deus transforma o pecador. Nós cremos que Deus, Ele é poderoso para transformar pessoas. E nesse texto, o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso, né? Olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, houve uma transformação, houve uma mudança, aconteceu algo. Mas, no versículo anterior, antes de chegar nessa conclusão de transformação que resume o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele fala assim: assim que de agora em diante a ninguém nós conhecemos segundo a carne. E até Cristo, se antes nós o conhecemos segundo a carne, agora não mais. Agora não é, agora é de um outro modo que nós o conhecemos. Então eu creio que o apóstolo Paulo, ele está linkando aqui esse termo de transformação que resume o Evangelho ao conhecimento de Cristo. Ou seja, vou explicar melhor. O que Paulo quer dizer é que nós somos transformados por Jesus, pelo Espírito Santo, à medida em que nós conhecemos a Cristo. Amém? Nós somos transformados por Jesus da maneira como nós conhecemos a Cristo. Então, se eu conheço a Cristo, automaticamente eu começo a ser transformado. Mas, se eu não conheço a Cristo, eu não sou transformado. Eu não vivo mudanças na minha vida. Então, essa transformação que o apóstolo Paulo está linkada, está relacionada com conhecer a Cristo, com ter um conhecimento acerca de Cristo. Amém? Está claro isso? Isso é bem fácil de entender. Mas uma outra coisa interessante, no versículo 16, o apóstolo Paulo falou assim: olha, a partir de agora nós a ninguém conhecemos segundo a carne. E até Cristo, se nós o conhecíamos assim, nós não conhecemos mais. Isso que nós conhecemos ele de outro modo, ele termina mais ou menos assim. Então, Paulo está falando que existem duas formas, dois tipos de conhecimento. Amém? Diga, número 1. O número 1 é o conhecimento segundo a carne. É o conhecimento natural. É o conhecimento meramente intelectual. E o número 2 é o que ele fala, há um conhecimento de um outro modo. Que eu entendo aqui que ele está falando de um conhecimento espiritual, de um conhecimento revelado, de um conhecimento ungido, de um conhecimento que vem de Deus. Amém? De algo que não é meramente intelectual, de algo que não é meramente racional. Então, existem duas formas de conhecer a Deus. Eu posso conhecer a Deus de uma forma natural. Eu posso conhecer Jesus naturalmente, como um personagem histórico, como um homem que veio à terra, que andou por aqui. Eu posso conhecer a palavra de Deus e saber o que Jesus pregou, o que ele falou. Eu posso saber onde ele morou, onde ele nasceu, onde ele morreu. Eu posso
de repente juntar meus recursos e lá em Israel, lá em Jerusalém, conhecer por onde Jesus andou, conhecer, ir lá pegar um barquinho, ir no mar da Galileia e ver por onde ele passou. Mas isso tudo é conhecimento natural, amém? É intelectual, é informação. Esse tipo de conhecimento é bom, é maravilhoso, mas esse tipo de conhecimento não transforma a nossa vida, não produz transformação, ele é meramente informação, é algo meramente racional. Mas existe um outro tipo de conhecimento espiritual que Paulo fala, que esse sim, ele produz transformação. Ele não me enche apenas de informação, mas ele transforma coisas dentro de mim. E quando eu tenho esse conhecimento espiritual, esse conhecimento que é por revelação, aí sim eu sou transformado. Aí sim eu vivo uma transformação, eu me transformo em uma nova criatura, eu passo a ser outra pessoa agora, que anda em vitória, que anda em justiça, amém, queridos? Então, resumindo aqui, o conhecimento natural, que é o conhecimento segundo a carne, é o conhecimento que não gera transformação, pois é apenas informação. É possível conhecer muita coisa sobre Cristo, sem de fato conhecer a pessoa de Cristo. As igrejas estão lotadas de pessoas que conhecem muita coisa sobre Jesus e que ainda assim não conhecem de fato a pessoa de Jesus. As igrejas estão lotadas de pessoas que conhecem os bons costumes religiosos, que conhecem as boas práticas do evangelho, que conhecem as músicas que nós cantamos, os clichês que nós falamos, que são fluentes no nosso evangeliquez. Elas falam, elas conhecem, elas entendem, mas mesmo assim elas não conhecem de fato a pessoa de Jesus. Isso é completamente possível. Talvez você fale, meu Deus, como assim? O cara pode vir na igreja e não conhecer Jesus? Pode. O cara pode vir na igreja e ainda assim não conhecer Jesus. A Bíblia fala que havia um discípulo que caminhava com Jesus que o traiu, o Judas. Lembra disso? Aí você fala, não, mas foi lá no final que ele teve uma recaída. Não, João falou que antes disso ele já roubava lá as coisas. Ele já passava a mão na bolsa com os valores. Ele andava com Jesus, mas ele não era transformado, ele não vivia a transformação. Embora ele ouvisse a palavra que Jesus pregava, embora ele conhecesse Jesus, ele não conseguia ser transformado, porque ele não o conhecia espiritualmente por revelação. Era apenas informação, ele apenas tinha informação. E nós vivemos na era da informação. As pessoas hoje são muito bem informadas. Nós temos o Google na nossa mão, nós temos a internet à nossa disposição, nós podemos pegar informações aí, né, a rodo. Mas mesmo assim, apesar de toda essa informação, nós ainda assim podemos carecer de revelação acerca de Jesus. Apesar de toda a teologia que nós temos às vezes no alcance de um celular, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, para você pegar lá uma concordância do grego, para ler a palavra de Deus, você tinha que comprar um livro caríssimo, a concordância de Strong. É um negócio gigante assim, e vinha em inglês, não tinha a versão em português, era horrível. Hoje você compra o aplicativo aqui no celular, você clica na palavra, está lá, a concordância de Strong, $12 você paga. É tão mais simples, é tão mais fácil. Mas de que adianta isso, se não houver revelação, se não houver o conhecimento revelado? Amém, queridos? O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu essas palavras, ele alertou Timóteo, discípulo dele, para tomar cuidado com pessoas que estavam preocupadas em apenas adquirir conhecimento racional, sem de fato viver transformação. 2 Timóteo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu vou ler rapidamente para causa do tempo, tá, gente? Para ele tomar cuidado com pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que conhecem, mas não conhecem a Jesus. Pessoas que estão sempre adquirindo informação, pegando conhecimento, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não conseguem de fato desfrutar da pessoa de Jesus, ter experiências com Jesus, conhecer a Jesus. Porque o que nos transforma de verdade, o que nos muda de verdade, é a revelação que nós temos de Jesus. O apóstolo Paulo,
ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas e isso não transformou a vida dele, mas um belo dia, ele encontrou Jesus, ou melhor, Jesus o encontrou, né? O derrubou e se apresentou para ele. Naquele dia, o apóstolo Paulo mudou. Aquilo mudou radicalmente a vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele passou a ter uma revelação acerca de Jesus. Quando ele teve uma revelação de Jesus, a vida dele mudou. Quando você tem uma revelação de Jesus, a tua vida muda. Quando você deixa de conhecer simplesmente o Jesus histórico, o Jesus que veio lá no passado, o Jesus que é adorado nas igrejas, e passa a conhecer o Jesus que tem um relacionamento com você, o Jesus que quer falar no teu coração, o Jesus que quer ministrar ao teu espírito. Quando você começa a conhecer esse Jesus, a tua vida começa a ser transformada. Amém, queridos? Um outro exemplo legal, a palavra de Deus diz, o João fala sobre isso, que os irmãos de Jesus, porque Jesus tinha irmãos, Maria teve outros filhos, né? Os irmãos de Jesus, no começo do ministério de Jesus, não acreditavam nele. Os irmãos que conheciam Jesus, que haviam crescido com Jesus, na mesma casa que Jesus, sob o mesmo teto, não acreditavam em Jesus no começo do ministério. Veja, o conhecimento natural não produz transformação. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. João capítulo 7, versículo 3. O apóstolo João fala assim, ó: dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, nem eles criam. Por quê? Porque tudo que eles conheciam de Jesus era meramente natural, era meramente carnal, era meramente humano, era apenas informação, não era revelação, e sem revelação não há transformação. Amém, queridos? Por que eu vou usar esse exemplo dos irmãos de Jesus? Porque a própria palavra de Deus, lá na frente, ela apresenta o irmão de Jesus, um dos irmãos, o Tiago, como um homem de Deus. Então algo aconteceu. O Tiago, que lá no começo falou: ó, sai daqui, a gente não acredita em você não, vai embora, vai lá fazer suas coisas para lá. O mesmo Tiago, lá na frente, a Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para ele, para o Tiago, para o irmão dele, que o conhecia a vida inteira. E aquilo transforma a vida de Tiago. E o Tiago agora é um outro homem. O Tiago, ele é impactado com aquilo. Ele fala: agora é verdade, agora eu entendo, agora eu tenho uma revelação. O Tiago fica próximo dos discípulos. O Tiago vai lá para o cenáculo. E quando vem aquela unção, o Pentecostes, o Tiago estava lá. E o Tiago continua. E a igreja começa a crescer e o Tiago está lá. O apóstolo Paulo, que veio depois, lá na frente, ele fala: olha, porque eu fui apresentado as colunas da igreja. A primeira coluna, Tiago. A segunda, Pedro. E a terceira, João. Ele colocou o Tiago. Cara, o Tiago agora está lá no topo. O Tiago que antes desprezou Jesus, agora ele é uma coluna da igreja. Agora ele é um homem de Deus. Agora ele é um líder poderoso. Agora ele escreve uma carta poderosa para a igreja. O que aconteceu com esse Tiago? Ele teve uma revelação. Ele teve um encontro com Jesus. Muitas vezes nós podemos vir à igreja para apenas adquirir informação. Eu posso passar um tempo aqui falando sobre Jesus, lendo a biografia de Jesus, e você vai apenas adquirir informação sobre Jesus. Mas sem revelação, a tua vida não muda. Sem revelação, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Sem revelação, você vai voltar para a tua casa para enfrentar os mesmos problemas e nada vai mudar. Você não vai conseguir vencer esse pecado. Você não vai conseguir ver a solução para esse problema. Sem revelação, nada muda. Mas com revelação acerca de Jesus, tudo é diferente, porque algo muda dentro de você, porque algo é transformado dentro de você. Jesus, ele é diferente de todo mundo. Ele é diferente de todas as pessoas que já existiram. Esses dias eu estava relendo um livro que eu li na minha adolescência, e
Tinha um capítulo lá que falava assim sobre estar apaixonado por Jesus, né? E o autor falava assim, olha, se você pegar a biografia, né, de qualquer pessoa, normalmente a biografia de uma pessoa é assim que se escreve, olha, porque o fulano, ele nasceu numa casa muito simples, de uma família muito simples, ele não tinha nada, e não conseguia nada, mas aí aconteceu tal coisa. Então, ela começa a biografia, normalmente assim, da pequenez, da humildade, da escassez, e no final a pessoa se tornou um grande líder, um grande influenciador, um grande general, um grande guerreiro. Normalmente é assim que se faz uma biografia, começa do pequeno, e aquela pessoa pequena se torna grande. Mas se você fosse fazer uma biografia de Jesus, ela seria o contrário, né? Você teria que falar assim, olha, porque Jesus, ele era o Rei do Universo, todo poderoso, ele era Senhor sobre todas as coisas, ele tinha autoridade infalível sobre todas as coisas, ele era o dono do universo. O apóstolo João fala que ele estava na criação, ele criou com Deus todas as coisas, ele é reconhecido como Criador, ele é a palavra de Deus. E esse Jesus tão poderoso, ele se apequenou, ele se colocou na forma de um homem, ele de repente estava ali como apenas um embrião no útero de um adolescente, inquieto, numa região em conflito. Ele foi se... É o contrário à biografia de Jesus. E aí ele foi se humilhando. Ele era o Deus que se fez homem, então ele ficou mais... Ele desceu, e aí de homem ele se fez servo entre os homens, ele desceu um pouco mais. E de servo ele se fez maldito, então ele desceu um pouco mais. A biografia é o contrário. Ela é o contrário, ele é diferente. Ele é diferente. Ele é uma pessoa totalmente diferente. Jesus é aquele que se importa. O livro de Hebreus, quando fala sobre Jesus, é um livro exclusivamente sobre Jesus. O autor fala que Jesus é maior que os anjos, depois que ele é maior que Moisés, depois que ele é maior que Abraão. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o autor de Hebreus fala assim: quando nós olhamos para Jesus, nós não temos um sacerdote que vai ouvir as nossas queixas, os nossos problemas, e vai simplesmente se compadecer. Mas nós temos alguém que, como nós, em tudo foi tentado. Em outras palavras, ele fala assim: quando você conhece Jesus, você conhece alguém que esteve no seu lugar, que olhou pelos seus olhos, que olhou pela sua ótica, que viu o mundo como você vê. Não é apenas alguém que vai ficar, eu estou com dó de você. Não, é alguém que vai falar, eu sei o que você está passando. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que a Bíblia apresenta. Esse é o Jesus que transforma pessoas. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. Esse é o Jesus que nós precisamos ter revelação. Amém, queridos? Então eu creio que o primeiro grupo de pessoas, que são aqueles que apenas têm a informação sobre Jesus. Só a informação. E por isso a vida deles nunca é transformada. Eles podem vir na igreja, eles podem caminhar aqui conosco, podem ir numa célula, podem estar em todos os cultos, mas nunca vão haver transformação, porque tudo que eles têm é apenas informação. Um exemplo bíblico é o do jovem rico. A Bíblia fala que o jovem rico chega para Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala assim: olha, você conhece a lei, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, né? E aí ele fala: não, tudo isso eu já faço. Tudo isso, eu já vou na igreja toda semana, já vou na célula, eu já faço tudo. Mas está faltando mais alguma coisa. O que eu preciso fazer? Diga aí. Jesus fala: tá bom, então pega o que você tem, vende, dá aos pobres, vem me seguir, vem andar comigo. E aí ele recua. Aquele jovem era perfeito até então. Aos seus próprios olhos, ele era perfeito. Ele fazia tudo que o evangeliquez mandava. Ele fazia tudo que se pedia. Ele era o genro dos sonhos de toda irmã do coque, né? Toda irmã do coque ora para que a sua filha case com um homem assim, um homem que cumpre a lei, um homem que é temente a Deus, que vai na igreja, que faz tudo que a palavra manda. Era o menino dos sonhos, mas faltava alguma coisa. Apesar de estar tudo perfeito aparentemente, faltava alguma coisa. Faltava conhecer Jesus de verdade. O chamado de Jesus não foi simplesmente vende o que você tem, foi vem e me segue. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você tenha experiências comigo. Eu quero que você veja como eu sou. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você saiba o que eu penso, como eu me comporto, como eu sinto.
E foi isso que ele rejeitou. Foi esse caminhar com Jesus que ele rejeitou. O mesmo convite é feito hoje para muitos de vocês. Vem e me segue. Vem e me segue. E para seguir Jesus, você tem que largar um monte de coisas. Tem coisas que não dá, tem coisas que não dá para colocar na bagagem. Para andar com Jesus, a bagagem tem que ser leve. Tem que deixar muita coisa para trás. Tem todo um passado para deixar para trás. Então o primeiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que têm informação sobre Jesus, mas não têm transformação, porque é apenas informação natural. O segundo grupo de pessoas é aquele grupo que de fato tem revelação, e por terem revelação, eles são transformados, eles vivem em novidade de vida. Olha, eu cresci na igreja, eu cresci no evangelho, quase fui circuncidado ao 8º dia, como diz Paulo, né? Eu cresci, nasci num lar cristão, mas um dia eu precisei ter uma revelação de Jesus e falar: eu quero esse Jesus. Porque antes disso, o Jesus que eu conhecia era o Jesus que os meus pais, que a minha família servia. Mas um dia caiu a ficha. Eu falei: esse Jesus também quer caminhar comigo. Ele não quer só ter um relacionamento com os meus pais, mas ele quer também ter um relacionamento comigo. E eu preciso me relacionar com ele. E naquele dia, após aquela decisão, quando eu comecei a ter revelação no meu coração de quem Jesus é, quando ele começou a falar comigo, a minha vida começou a ser transformada. Quando ele falava com os meus pais, a minha vida não era transformada. Eu recebi informação, mas não transformação. Mas quando ele começou a falar comigo, a minha vida começou a ser transformada. Eu ainda lembro que quando eu era criança, uma vez eu falei para mim mesmo: eu quero me aprofundar no conhecimento de Deus. Então eu vou fazer um jejum agora. Eu vou jejuar todos os dias por um tempo, né? Eu acordava muito cedo, às 6 da manhã. Eu vou jejuar até às 2 da tarde, das 6 às 2, todos os dias. E eu vou terminar o meu jejum com um tempo de oração poderoso, né? E aí eu fazia aquele jejum criança lá, 10 anos, sei lá. E eu fazia aquele jejum lá, né? E minha mãe não sabia, meu pai não sabia, eu não contava para ninguém. Eu desconversava e saía na hora do café da manhã. E olha que o café da manhã da minha mãe é maravilhoso, mas eu fugia daquele café, né? Com muita graça. Hoje eu não sei se eu aguentaria fazer isso, mas eu fugia na época. E aí eu lembro que na hora de entregar o jejum, né? Eu falava assim: eu prometi que eu vou entregar o jejum debaixo de unção. Aí eu ia pro meu quarto, e aí eu tinha um Discman, na época era Discman, gente. Eu me ajoelhava, colocava lá é velho, né? Tô entregando a idade. Colocava um CD do Antônio Cirilo, velho também, só vai vendo aí as coisas. E aí eu tinha um fone. Por quê? Porque o Discman, porque a minha casa ela é muito movimentada. A casa dos meus pais tem pessoas o dia inteiro. A igreja vai lá o dia inteiro na casa dos meus pais. Então, se eu colocasse o som, não ia ter privacidade. Então tinha que colocar o Discman, porque aí só eu ouvia e ninguém mais, né, ia saber o que era secreto, era meu jejum. E aí eu colocava lá o Discman, colocava o fone, ajoelhava, ficava com o negócio ali na mão, orando, até eu saber que o Espírito Santo, né, tinha me visitado, tinha falado comigo, até eu começar a chorar, até eu ter uma revelação nova. E algumas vezes a minha mãe ela bateu na porta: o que está acontecendo? Estou ouvindo um barulho estranho. Ai, mãe, foi Jesus. Enquanto eu preparava a palavra hoje, eu me lembrei desses dias, porque aquilo transformou a minha vida. Porque no meio daquele jejum de uma criança, no meio daquele TSD, eu estava sendo transformado. Eu estava tendo revelação. Eu pegava a Bíblia para ler e eu sentia a palavra de Deus viva. Eu sabia que Jesus estava falando comigo quando eu lia a palavra. Por quê? Porque eu estava buscando a revelação e aquilo transformou. E eu comecei a me tornar diferente. Eu comecei a ser uma outra pessoa. Porque o Evangelho transforma. Amém, queridos? Estou dando um exemplo prático da minha vida para você entender que a transformação ela acontece quando há revelação. Então o segundo grupo de pessoas é esse, que tem a revelação. E por ter a revelação, tudo é diferente. Quando você tem uma revelação sobre Jesus, você enxerga o mundo inteiro com uma outra ótica. É impressionante. É como se você pegasse lá o óculos do Ciclope, né? Ele vê tudo vermelho, né? Deus coloca lá um óculos em você. Deus coloca uma lente em você. E você vai ver tudo sobre uma outra ótica. Para todas as pessoas que você olhar,
você vai ver diferente. Paulo falou: a partir de agora, a ninguém nós enxergamos, nós conhecemos segundo a carne. Em outras palavras, nós colocamos uma lente do Espírito Santo quando nós o conhecemos. E a partir de agora, a ninguém eu consigo ver como eu via antes. Agora eu enxergo pela ótica de Deus. Agora mudou, eu fui transformado. A ninguém eu conheço segundo a carne. Uau! Então quer dizer que eu vou olhar para aquela vida que eu estou tentando trazer para a igreja e não vem, mas eu não vou olhar segundo a carne, eu vou olhar segundo o Espírito. Ela vai vir. Ah, então quer dizer que o meu pai, que é alcoólatra, que chega em casa bêbado, que bate na minha mãe, que eu acho que não tem jeito. Agora você vai olhar ele não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai vir, porque segundo o Espírito ele vai vir sim. Isso quer dizer que quando você olha para você, você não vai mais olhar para você segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe aquele sentimento de derrota, de angústia, de depressão, de eu não vou dar em nada, eu não sou ninguém, aquela coisa que o diabo coloca. Quando você olhar para você, a partir de agora, você não vai olhar para você segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vai olhar para você como Deus olha para você. Eu não consigo imaginar Deus falando que você é um derrotado. Eu não consigo imaginar Deus falando que você é um perdedor. Eu consigo imaginar Ele te chamando de mais que vencedor. Então tudo muda quando nós temos uma revelação acerca de Jesus. Amém, queridos? O outro grupo de pessoas é aquele grupo que é muito comum, e eu acho que todo mundo acaba passando por isso, que tem até uma revelação de Jesus, e tem até uma transformação também, mas depois de um tempo a revelação para, e aí a transformação para também, e aí você fica estagnado. Você, olha, Lucas, eu fui para o encontro, eu voltei pegando fogo, né? Cuspi na abelha, eu voltei cheio, rapaz, eu fui na célula, eu já falei na primeira célula, tragam os paralíticos, porque eu vou orar. Eu estava com uma fé, mas aí passou um tempo, e eu não sei o que aconteceu, eu já ouvi de várias pessoas isso, e agora eu não estou mais com tanta fé. Agora eu não estou mais tão empolgado. Agora eu não estou mais. O que está acontecendo comigo? Agora eu não consigo mais, né, ter essa empolgação toda. É simples, a revelação parou. Quando a revelação para, a transformação para também. E aí você fica estagnado. Amém, queridos? A vontade de Deus para você é que você viva de revelação continuamente. Consequentemente, transformação continuamente. O cristão verdadeiro é aquele que todos os dias vive uma transformação. Todos os dias ele é mudado pelo Espírito Santo. Todos os dias ele é transformado. Provérbios fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então eu vou melhorando, eu vou vivendo algo novo. Tem uma revelação nova. Deus tem algo novo para mim e eu preciso viver esse algo novo todos os dias. Deus tem algo novo para você. Você consegue imaginar, cara, que todos os dias existe uma revelação da parte de Deus disponível para você? E que muitas vezes você consegue passar o dia inteiro sem buscar essa revelação, sem buscar esse alimento. Quer ter uma prova disso? Vou fazer um desafio com você. Eu quero te desafiar. Quem aqui almoçou hoje? Levanta a mão. Glória a Deus, né? Vocês estão bem, muito bem. Eu quero te desafiar a só comer de novo no próximo dia em que você tiver um tempo de qualidade com Deus. Alguns olharam assim, ó, pra mim agora. Se você é um homem de oração, você vai, né? Vai ficar super bem, né? Mas se você não é, você vai falar: meu Deus, pasmem, tem gente que só vai abrir a Bíblia de novo na GP da semana que vem. Você consegue imaginar ficar sem comer até o próximo sábado? É difícil, né? Não sei, eu tô com a mulher grávida em casa, não sei como é que é. Tá eu e ela com desejo toda hora. Tem que participar, né, gente?
É difícil, né? Ficar uma semana sem comer? Pois é. Você não consegue fazer isso com o teu corpo, mas você faz isso com o teu espírito. Uma semana sem revelação. E aí você quer viver transformação. E aí você quer dizer, ai, por que não está acontecendo nada comigo? Ai, por que Deus não faz nada nessa casa, com os meus pais? Por que será? Você não tem revelação. Ele quer fazer, mas você não sabe o que Ele quer fazer, porque você não ora, porque você não busca. Lá no Velho Testamento, quando Ele mandou o maná, aquele pão que vinha do céu para alimentar o povo de Israel, que é uma simbologia para conhecimento de Deus revelado, né? O Jesus, o maná era para o dia. Eles tinham que pegar a porção daquele dia. Se pegasse mais, estragava. E aí no dia seguinte eles tinham que ir lá de novo e pegar a porção para aquele dia. Todos os dias eles tinham que ir lá buscar o maná para aquele dia. E era de manhãzinha, só naquele momento da manhã que tinha lá o maná, depois também sumia. Então todos os dias, no horário específico, eles tinham que ir lá buscar o seu alimento para o dia e voltar e se alimentar com aquele maná. Como seria bom se nós tivéssemos a revelação de que a transformação que nós buscamos, a revelação de Deus, é da mesma forma. Todos os dias eu tenho que ir lá, onde está o maná, lá no meu TSD, lá no meu tempo a sós com Deus, e buscar a revelação, e buscar a transformação, e viver isso na minha vida. Como seria bom se nós conhecêssemos um pouco mais de Jesus, e um pouco menos a religião. Como seria bom se nós conhecêssemos um pouco mais a vontade de Deus para as nossas vidas, e um pouco menos a vontade das pessoas para as nossas vidas. Como seria bom termos mais conhecimento de Jesus e menos informação. Você consegue entender isso? Porque isso transforma pessoas. Então esse grupo é aquele grupo que fica estagnado, porque ele até começou a ter revelação, mas ele parou. E a vontade de Deus era que você prosseguisse em conhecer, era que isso fosse uma caminhada contínua, é que houvesse uma confiança. Crer é confiar, amém, queridos? A palavra crer, nós usamos muito ela, né? Conhecer como acreditar em Jesus. O significado dessa palavra crer é o mesmo que confiar. Não é apenas acreditar. Quem aqui acredita em Jesus? Muito bem. Agora, quem confia em Jesus? Muito bem. Eu vou contar uma história para vocês. Dizem que o primeiro homem equilibrista que atravessou, sabe aquelas lá na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, tem as cataratas do Niágara. O primeiro homem que colocou um cabo de aço lá e atravessou, se equilibrando sobre aquelas cataratas. Hoje já aconteceram, já vários conseguiram, mas o primeiro que conseguiu atravessar, ele bateu um recorde mundial na época. Havia uma multidão lá do outro lado esperando ele. Ele foi lá, né, suando frio, aquela catarata, todo mundo naquela tensão, e ele atravessou. Quando chegou lá, a multidão, e ele perguntou assim: quem aqui acredita que eu consigo voltar carregando o homem nas costas? E todo mundo falou assim: a gente acredita. Ele falou: muito bem, eu pago $10.000 para o homem que voltar comigo. E a multidão. Existe uma diferença entre acreditar e confiar. Vocês perceberam? Todo mundo acreditava que ele era capaz de voltar, mas ninguém queria colocar a pele em risco e falar: não, então eu vou com você. Eu vou subir nas suas costas, você vai voltar. Tem pessoas que conseguem acreditar em Jesus, mas confiar é diferente. Confiar é subir nas costas dele enquanto ele anda sobre as cataratas e falar: eu confio que eu não vou cair. Você entende isso? Isso é confiar. Quando os discípulos seguiam Jesus, eles confiavam em Jesus. Por quê? Eles largaram tudo para trás. Isso é confiança. Eles largaram tudo para trás. Falaram: Jesus, eu estou com você até a morte agora. Eu larguei tudo, eu deixei tudo para trás. Quando Paulo fala assim: para mim o que era lucro, eu reputei por perda. Eu deixei tudo para trás. Eu subi nas costas de Jesus e falei: eu vou com você agora, onde você for. Quando você confia em Jesus, você coloca tudo para trás e você começa a andar com Ele, confiando naquilo que Ele tem para você, experimentando aquilo que Ele tem para você, vivendo a transformação que Ele tem para você. E é isso que muda a tua vida.
É esse tipo de conhecimento que muda a tua vida. A Bíblia fala lá em João capítulo 3 que Jesus encontrou um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, era um homem já experiente, já de idade, um homem bem vivido, um homem famoso, era uma espécie de juiz sobre Israel. Ele era alguém muito respeitado, ele era alguém muito conhecido, ele era alguém muito influente, era um homem que conhecia a lei de Deus, era um homem importante. E esse homem, à noite, na calada da noite, para ninguém ficar sabendo, queria se encontrar com Jesus, porque, né, vai que alguém coloca lá no site de fofoca que Jesus foi visto com esse Nicodemos. Ele não queria ser visto com Jesus. À noite, de fininho, ele foi lá procurar Jesus, porque ele tinha curiosidade. E ele começou a conversar com Jesus. E em uma conversa tão rápida com Jesus, ele não consegue entender nada do que Jesus está falando. Jesus fala: olha, você tem que nascer de novo. Mas como que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Você não está entendendo, Nicodemos? Você é um mestre da lei e você não entende o que eu estou falando. No dia seguinte, ao meio-dia, Jesus encontra uma mulher samaritana em um poço. Ela era um oposto do Nicodemos. Ele era homem, ela era mulher. Ele era judeu, ela era samaritana. Ele era um homem famoso e bem respeitado. A fama dela era terrível, era de prostituta. Ela era reputada. Ele era um homem douto na lei. Ela era ignorante na lei. Era o oposto. O oposto. Ele foi se encontrar com Jesus ao meio-dia. Jesus encontrou com ela. Aliás, ele se encontrou com Jesus na calada da noite. Jesus se encontrou com ela ao meio-dia. Tudo oposto essa história. E quando Jesus começa a se revelar para ela, ela entendeu quem ele era. A coisa mais louca que se imaginava. Como que o Nicodemos não entendeu? E como que essa mulher samaritana entendeu? Nem o nome dela a gente sabe, porque ela não era conhecida. Mas ela ficou para a história como uma mulher que entendeu aquilo que o grande sábio não entendeu. Os dois tiveram um encontro com Jesus. Os dois conversaram com Jesus. Os dois se relacionaram com Jesus. E os dois tiveram uma história diferente. Um foi transformada, o outro não. Uma saiu daquele encontro e foi anunciar Jesus. O outro saiu mais perdido do que entrou. Ainda hoje, os Nicodemos e as samaritanas se encontram com Jesus na igreja. Ainda hoje, nas células, os Nicodemos e as samaritanas aparecem e se encontram com Jesus. E ainda hoje, um sai transformado e o outro sai do mesmo jeito. E o problema não está em Jesus, está em nós. Está em nós. Está no nosso posicionamento, na nossa forma de conhecê-lo. Amém, queridos? Para finalizar com vocês, uma outra coisa que eu acho legal nessa história da samaritana é que a Bíblia fala lá em João capítulo 4, bem no finalzinho, que ela saiu daquele encontro com Jesus transformada. Ela falou: eu entendi, é Ele, eu quero conhecer Jesus de verdade a partir de agora. E ela corre na cidade e ela anuncia para todo mundo que ela conheceu Jesus, que ela encontrou Jesus. E a cidade vai lá, né, para ver Jesus. E ele começa a pregar. E aquela multidão começa a ouvir e começa a gostar daquilo. E aí, no final do capítulo, tem uma coisa que eu acho muito interessante. É que a multidão fala assim: olha, antes nós conhecíamos por causa do testemunho dessa mulher, por causa das experiências dela, nós conhecemos Jesus. Mas agora nós vemos com os nossos próprios olhos. Agora nós mesmos experimentamos. Eu achei legal isso, porque eu entendi que muitas vezes nós conhecemos Jesus por causa das experiências de outros, né? Nós terceirizamos o nosso conhecimento de Jesus, né? Esses dias até vi uma frase, nada a ver, mas só para exemplificar. O cara falou assim no Facebook lá, né? Eu sou um vegano terceirizado. Alguém viu isso aí? A vaca come o mato e eu como a vaca. Então, terceirizou. Tem gente que é cristão terceirizado. Ó, o meu líder ora e eu ouço o que o meu líder fala.
Olha, o meu pai tem experiência com Deus e eu tenho experiência com o meu pai. Olha, o meu discipulador tem experiência com Deus e eu tenho experiência com o meu discipulador. E nós achamos que nós podemos terceirizar. O que aconteceu nessa palavra aqui de João capítulo 4 foi o contrário. Ele falou assim, ó, nós começamos assim. Ela conhecia Jesus e nós conhecíamos ela. Mas agora nós mesmos estamos experimentando. O melhor Jesus que você pode conhecer é o que quer se relacionar com você. É o que tem uma obra na tua vida. É o que fala com você. É o que tem um plano para a tua vida. Eu posso ficar aqui horas contando das minhas experiências com Jesus, mas nenhuma delas vai transformar você. Elas me transformaram. O que vai te transformar são as experiências que Ele tem para você. São aquilo que Ele tem para que você possa viver e experimentar. É o teu posicionamento a partir de agora. Você pode de fato andar como alguém que conhece Jesus de verdade. Você pode de fato assumir o teu lugar no reino de Deus. Parar de ficar à margem do reino, mas assumir o teu lugar como filho, como membro de uma família, como alguém que conhece, como alguém que é conhecido. Amém, queridos? Se coloque de pé no teu lugar. Feche seus olhos por um instante. Se coloque diante de Deus. Como eu falei no começo dessa mensagem, eu não tenho dúvida que todo mundo aqui conhece Jesus. Talvez se eu pedisse para você contar histórias sobre Jesus, você ia me falar várias. Talvez se nós te pedíssemos, desafiássemos a falar versículos da Bíblia, você falaria vários. Talvez você está aqui há muito tempo, mas nada disso importa. Não importa o quanto você conhece Jesus naturalmente, mas o quanto de conhecimento revelado você tem sobre Jesus. Eu gosto do Evangelho de João, porque João foi um discípulo de Jesus, que caminhou com Jesus aqui na terra, o Jesus humano, o Jesus natural, o Jesus homem. João, a Bíblia fala, estava lá quando Jesus foi crucificado. Ele viu Jesus sendo humilhado, rasgado, dilacerado, xingado. Ele viu. E o mesmo João, tempo depois, no livro de Apocalipse, ele teve uma revelação de Jesus na glória, cercado com toda a autoridade, com todo o poder. Eu começo a imaginar o conflito do coração de João, quando ele começa a olhar para aquele Jesus e pensar, como assim? É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. A mão que sustenta o universo é a mesma mão que estava sobre o meu ombro, que andava comigo. Como assim esse Jesus que os anciãos se prostram e lançam suas coroas é o mesmo Jesus que eu via comer à mesa do meu lado? João tem uma revelação poderosa. Ele vê Jesus cercado de glória, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda unção, com toda a glória. Ele vê Jesus em triunfo. Mas antes ele viu Jesus em lágrimas, em morte. João conhecia Jesus profundamente. Ele participou do sofrimento de Jesus. E a revelação que ele tinha de Jesus o transformou, queridos. Eu creio nesse evangelho que nos transforma, mas quando nós o conhecemos de fato, quando nós o conhecemos de verdade. Talvez você tenha caminhado com Jesus, mas um Jesus distante, um Jesus religioso, um Jesus inoperante, um Jesus que não fala com você porque você não consegue ouvir o que Ele tem para falar. E hoje é um dia de alinhamento, hoje é um dia de se acertar com Ele. A coisa mais importante do universo é conhecer Jesus.
Há muitas coisas que você pode passar a vida inteira sem nunca provar, sem nunca experimentar. Mas uma vida sem Jesus não teria sentido. Uma vida sem conhecer Jesus não teria sentido algum. Uma vida sem experimentar Jesus não teria sentido algum. Talvez até hoje você conheceu o Jesus da religião, o Jesus que fala com os teus líderes, o Jesus que fala com outras pessoas. Mas Ele quer falar com você agora. Ele quer se relacionar com você agora. E o que vai mudar a tua vida, o que vai transformar a tua vida, é a revelação que Ele tem para você. É aquilo que Ele tem para falar com você. É a transformação que Ele tem na tua vida. Tem um Jesus que quer te acompanhar de volta para a tua casa hoje. Tem um Jesus que quer entrar no teu quarto com você hoje. Tem um Jesus que quer tocar na tua família com você hoje. Tem um Jesus que quer sonhar os teus sonhos junto com você. Se você quer ter uma revelação nova do Senhor Jesus, se você quer conhecê-lo, se você quer experimentá-lo, nós vamos orar agora. Eu quero que você coloque as tuas mãos na posição de receber agora. A palavra de Deus diz que Ele nos enviou o seu Espírito. Esse Espírito, Ele tem uma função, a de revelar Jesus, a de revelar Jesus, a de apontar para Jesus. Esse Espírito, Ele tem a capacidade de, no nosso coração, revelar quem Jesus é. Ele pega a palavra de Deus e Ele transforma ela em revelação no nosso coração. Ele pega experiências com Deus e Ele as transforma em revelação, e Ele aponta para Jesus. Se você ora em línguas, comece a orar agora. Comece a clamar agora. Comece a falar: Jesus, eu quero ter revelação. Se você não ora em línguas, comece a clamar. Comece a falar: eu quero, Jesus, eu quero te conhecer agora. Eu ouvi essa palavra, eu entendi. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Eu quero te ver na minha vida, eu quero te ver na minha casa, eu quero te ver na minha família. Eu quero, Jesus, eu quero um Jesus que fala comigo. Comece a clamar agora. Se você quiser vir ao altar, você tem liberdade. Se você quiser se ajoelhar, você tem liberdade. Se você quiser clamar, sentar, orar,